A pedofilia e o consequente abuso sexual contra menores talvez seja o maior ato de covardia de que um ser humano seja capaz. A infância é a imagem que se usa para chamar a atenção e elevar no espírito o sentimento de zelar pela inocência. A sociedade frequentemente conclama para a proteção de nossas crianças e o fortalecimento da saúde familiar. Ao mesmo tempo, milhares de crianças experimentam a violência de maneira regular e suas vidas são irremediavelmente alteradas. Para essas crianças, os locais de violência não são a guerra da periferia das cidades ou o crime que domina as ruas, mas dentro de suas próprias casas. Segundo especialistas, pedofilia é um distúrbio de conduta sexual onde o indivíduo adulto sente desejo compulsivo de caráter homossexual ou heterossexual por crianças ou pré-adolescentes. Esse distúrbio ocorre em função do sentimento de impotência e de incapacidade de obter satisfação sexual com pessoas adultas e a maioria dos casos ocorre com homens de personalidade tímida. A monstruosidade do abuso sexual de crianças, além de ser provavelmente por si só, traz para o menor sérias consequências que carregará para o resto de sua vida. Na opinião dos pedófilos, pedofilia é uma orientação sexual? Qual a opinião de vocês? Eu vou começar ali e com a doutora Francisca Helena Rocha. Bom dia. A minha opinião particular é de que a pedofilia ela parte de um desvio, realmente, considerado por estudiosos, por psicanalistas, por um distúrbio psíquico. E remonta à antiguidade. O que acontece é que hoje em dia a mídia ela está colocando em destaque uma situação que a pós-modernidade vem tratando como vamos dizer assim, um efeito da exacerbação, se é que se pode dizer, do discurso sexual, ao mesmo tempo que é a questão do valor sem limites. Nós podemos considerar que nós estamos numa era de desejos e de concretitude desses desejos de forma ilimitada. E daí vem à tona aquilo que era oculto, que acontecia sob o manto do segredo da casa. E hoje em dia atinge toda uma esfera pública e nós temos um grande problema aí que enfrentar, que é o avanço da tecnologia, né? Ao encararmos a questão da pedofilia virtual, via internet. Ok. Doutora Ivana Maria de Timbó. Bem, devo concordar que a pedofilia realmente é um distúrbio que o agressor, o ofensor, deverá ser tratado à luz da psicologia, à luz da psicanálise e os casos, como já se reportou a entrevistada anterior, realmente tendem a crescer, porque a mídia tem dado um grande destaque, e é um destaque que realmente tem que ser dado, porque a pedofilia ocorre no interior das residências, no interior dos lares, nos locais assim, realmente que nem se imagina. Então, nós da delegacia, quando iniciamos investigação de algum pedófilo, eles normalmente o que é que eles fazem? Eles alugam flats, apartamentos, em locais distantes dos familiares dele, para que a própria família dele, do pedófilo, não tenha nenhuma ideia de que ali se trata de um pedófilo, de que entre a família dele existe um pedófilo. Então, é uma das grandes características assim, do modus operandi assim, do pedófilo, é ficar em algum local onde jamais se imagine. Mas é importante ressaltar que, de tanto a mídia destacar a questão da pedofilia, as pessoas hoje estão bastante atentas. Então, a delegacia, a cada dia, recebe um maior número de denúncias e nós sempre estamos procurando incentivar essas pessoas. Dizer que a polícia ela tem o dever de fazer segurança pública. A polícia tem que fazer segurança pública em todos os momentos.
mas que a sociedade também tem que fazer a segurança pública. Então, como é que ela faz segurança quando se fala em pedofilia? Denunciando. Doutora Mônica. O padrão desviante, é interessante até ressaltar o que é o normal, né? O normal é os dois terem prazer, os dois estarem em comum acordo para um objetivo comum. A criança, ela não tem maturidade nenhuma para um desenvolvimento sexual. Ela imagina o que é o sexo, mas ela não sabe, ela não tem maturidade. E a idade que é considerada pedofilia é menor, púbere e na infância. Isso é um dado relevante. E o pedófilo, ele vê a criança como objeto, um objeto que ele vai descartar. Ele não interessa se ela vai ter prazer, se ela vai ter algum sentimento. Não interessa o que vai acontecer com ela. Interessa o prazer dele somente. Tanto que quando você chega na delegacia, ele relata, ela se insinuou para mim. E quando é o menino? Que são os casos que são mais escondidos ainda, né? E quando é esse adulto, essa pessoa se transforma em adulta, como já aconteceu um caso de atendimento, de um adulto com uma faixa de 45 anos, que foi abusado sexualmente por um dos familiares e que hoje ele tem um filho e teme que aconteça a mesma coisa com o filho. Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa se aquela imagem ainda está tão viva na sua memória? E muitas vezes a pessoa não suporta mais vivenciar todo o processo. Então, o pedófilo, ele é narcísico. Ele só se interessa por ele e mais nada. E como tratar dessas crianças que vão levar essa marca para sempre? Deixa eu colocar ali a doutora Francisca, porque no meu pensamento, a gente está levando para um lado de que é uma doença. Então, se é uma doença, esse pedófilo não pode ser punido. Que punição nós poderíamos dar, em termos de a jurisprudência dar para esse delito? Ou não existe a pessoa, porque é doente, ele vai se tratar e ele não é apenado? Olha, há uma preocupação muito grande em tratar a punição como uma satisfação à sociedade. Mas ao punir, ao privar da liberdade, esse ser ele não vai ficar permanentemente recluso. Ele vai voltar. E ele volta da mesma forma que ele foi. Então, a França, a Inglaterra, países da Europa já estão querendo avançar em termos da legislação, em termos de uma equiparação entre a jurisprudência e o atendimento psicológico dentro das prisões. Porque esse pedófilo, ele vai sair de lá e ele vai poder continuar abusando, se ele não for tratado devidamente. Uma vez que ele normalmente não tem, doutora Ivana, que me corrija, se for assim das estatísticas, pelo que se sabe, é que ele não tem antecedentes criminais. Normalmente é uma pessoa que tem uma conduta ilibada, de quem não se desconfia, e que ele pode estar em qualquer lugar. Esse também é um perfil que não escolhe classe social, nem nível cultural. Embora a gente saiba que os que vão à mídia são aqueles que não têm posse, né, da nossa sociedade. Mas ele também não escolhe classe. E, portanto, é importante que se também fale, além da punição, do tratamento. O tratamento não só dele, abusador, mas principalmente dessa criança ou do adolescente, que é um sem informação.